Muito bem, vou acionar aqui os maiores analistas, né? Tem uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele diz que a tendência é vetar esse fundão eleitoral de bilhões e bilhões. Vamos acompanhar o que o presidente disse. Uma cifra enorme, que no meu entender está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que afinal de contas eu tenho que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, e nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. O presidente foi muito claro, diz que é uma tendência. Essa tendência vai se confirmar, Jean Lopes? Dele vetar? Isso. Ele diz que sim, então eu sou obrigado a acreditar nele. Agora, a gente sabe das chantagens que são sistemáticas. Mas ele deve se submeter a essas eventuais chantagens? Eu penso que não. Eu acredito que não. Aliás, eu torço para que não. E que tipo de chantagem? Tipo assim, né? O vice-presidente da Câmara já disse que quer dar uma olhada, pediu para fazer uma cópia do pedido de impeachment, que ele quer dar uma olhada, apenas uma verificada. Ou seja, isso é uma indireta para o presidente da República. A gente sabe que o presidente quer passar várias reformas necessárias e se o Centrão não quiser, não passa. A gente sabe dessa questão que é urgente, necessária. Talvez hoje seja a pauta mais importante lá no Congresso, pelo menos na minha opinião, que é a aprovação do voto impresso, do voto auditável. Tudo isso pode gerar chantagem ao presidente da República. Mas eu quero levantar um ponto aqui, Rafael, pelo seguinte. Enquanto aquela CPI, que agora está de recesso, né, estão descansando, aqueles corruptos lá, o Omar Aziz, Renan Calheiros, tem também a Virgem do Bordel, né, que é o Randolfo Rodrigues. Eles agora estão descansando, estão em suas casas, vivendo nos seus palacetes, tomando seus uísques 24 anos. Mas até semana passada, aquele circo estava funcionando, chamando a atenção do povo brasileiro. E enquanto aquilo chamava atenção e a grande mídia, a grande e velha mídia repercutia, essas coisas estavam acontecendo a despeito da atenção do povo brasileiro. É para isso que eles querem desviar a atenção para que eles façam os seus absurdos que normalmente prejudica o povo brasileiro. Não dá para aceitar 6 bilhões de reais para os políticos brasileiros fazerem suas campanhas, né, usar o seu dinheiro, os caciques dos partidos vão usar o seu dinheiro do jeito que quiser, muitos vão se reeleger com esse dinheiro, comprando voto, corrompendo situações, corrompendo gente. É um absurdo. Aliás, eu ouvi uma frase maravilhosa, Rafael. Os políticos brasileiros roubam do povo brasileiro para que eles sejam eleitos para continuarem roubando o povo brasileiro. Desirê Penalba, a sua avaliação. Presidente, ele vai vetar esse fundão? Assim esperamos, né? Ele já deu essa declaração, fiquei ali assustada quando eu vi a perspectiva desse absurdo. Quanto pode ser feita com 5,7 bilhões de reais, né? É coisa demais, a gente não tem noção, é dinheiro que a gente não consegue nem calcular. Eu, às vezes, não faço noção de o que é 1 milhão, o que é 2 bilhões, é dinheiro demais. E essas pessoas aí querendo fazer política com dinheiro público, que deveria ser usado para coisas importantes, ainda mais em um momento de pandemia. Agora, isso que o Jean Lopes falou é muito interessante, né? A gente percebe que todo o holofote foi colocado na CPI, mas ali, por debaixo dos panos, os nossos representantes estavam lá armando contra nós, porque o que eles querem fazer é buscar soluções para suas reeleições no ano que vem. E é engraçado, assim, porque eles sabem que o Bolsonaro precisa desse valor. Primeiro que ele não tem ainda um partido, ele já não sabe muito bem onde ele vai estar para disputar essa eleição, não sabe nem quanto que ele vai ter disponível para fazer
a sua campanha presidencial de reeleição o ano que vem. Mas quem está nesses grandes partidos que vão conseguir grande parte desse valor, eles sabem muito bem quanto que deve custar a campanha deles, sobretudo porque a imagem deles não tem ficado tão boa assim nessa CPI, tanta gente fazendo oposição em vez de ajudar o governo, que está dedicado buscando soluções para resolver os problemas reais dessa pandemia. Então, quanto mais difícil é a reeleição de um candidato, mais dinheiro ele precisa, e aí, infelizmente, eles estão armando contra nós, porque sabem que nós estamos satisfeitos com a conduta deles. Esperamos que o Bolsonaro tenha essa firmeza de vetar, mas principalmente que esses deputados eles tenham também a coragem de não vetar o veto, né? Ou seja, manter esse valor aí, porque isso pode acontecer quando o veto do Bolsonaro chegue ao Congresso. Mas para todos nós fica a lição, que prestemos bastante atenção, todos aqueles que votaram a favor desse destaque, para que a gente não os reeleja em hipótese alguma, mesmo com muito dinheiro sendo colocado na nossa frente. Daniel Santana, qual a sua opinião? Minha opinião, acho que é a mesma de 99,9% dos brasileiros, ou talvez mais, de que é um escárnio público com o dinheiro alheio, né, com o dinheiro do povo. É bom lembrar que é a segunda mudança que o Congresso faz durante essa legislatura, né, do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. A primeira aumentou-se para 2 bilhões esse fundo eleitoral e agora para 6 bilhões. Ao mesmo tempo que me parece muito a justificativa dos partidos em se dizerem contra o fundão, todo mundo vota ao favor, seja oposição ou seja situação. Da vez passada, para os 2 bilhões, o senador Flávio Bolsonaro chegou a falar que votou por engano, pediu desculpa. Dessa vez eles falaram, não, tem que votar LDO, então infelizmente não tivemos como, mas somos contrários a esse fundão eleitoral, sendo que teriam até o final do ano para votar a LDO, não era necessário ser votado agora. Da mesma forma que os partidos que se dizem contra e votaram contra, como os partidos de oposição, o PT, vão dispor, o PT particularmente vai dispor de mais de 600 milhões de fundo eleitoral e vota contra porque sabe que no final a matéria vai ser aprovada e ele vai dispor desse dinheiro e ainda aparecer como um bem para a sociedade porque foi contra o fundão. Então é um grande acordo parlamentar, é um grande acordo político para que eles possam utilizar do dinheiro do povo. Versão 2021. Exatamente, para que eles possam utilizar do dinheiro do povo para se elegerem e para ficarem bem, em sua maioria bem, para dizerem que são contra, mas mesmo assim vai utilizar. Eu queria propor um desafio aqui para aqueles parlamentares ou para aqueles partidos que votaram contra. Caso seja aprovado o fundão, não utilizem, porque aí vocês vão demonstrar que são contra. Agora, votar contra e utilizar é, no mínimo, uma hipocrisia corrupta. E outra coisa, né? A internet nos ajuda o povo a ter memória, né? Tá escancarado aí em todos os veículos de comunicação, é muito fácil acompanhar voto a voto, né? Quem votou a favor, quem votou contra. E a eleição do ano que vem é logo ali na esquina. Daqui a pouco chega o pleito eleitoral. E aí, senhores parlamentares? Rafael, por falar em memória, eu vou refrescar a memória de quem nos assiste e de quem nos ouve. Nas últimas eleições, o presidente da República foi eleito com um gasto semelhante à eleição de um deputado estadual, nem federal não é. Mais da metade do dinheiro arrecadado não foi gasto. Ele, inclusive, quis doar esse dinheiro para o hospital lá, que o socorreu, em Juiz de Fora, que salvou a vida dele daquela facada de um militante que pertenceu ao PSOL, e a legislação brasileira não permitiu. Então, eu quero dizer que não é todo mundo que precisa gastar dinheiro demais para ser eleito, não. Se a pessoa tiver popularidade e tiver respeito do eleitor, ele consegue sem gastar muita coisa. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, o vice-presidente da Câmara é o Marcelo Ramos,
do PL do Amazonas. Marcelo Ramos faz parte do grupo político do Omar Aziz, o presidente da CPI do circo, né, do picadeiro que tem em Brasília. Isso prova que aquilo que eu venho batendo aqui todos os dias, existe um grande sistema no Brasil que usurpou da nação durante décadas, sobretudo nos últimos 20 anos e sobretudo nos 16 anos de governos petistas. E de repente, alguém foi guindado à presidência da República e que tenta bloquear, tenta colocar um muro para que esse velho sistema não faça o que fez do Brasil durante tanto tempo. Claro que ele não consegue 100%. Eu estou me referindo ao presidente Jair Bolsonaro. Ele já falou que vai vetar. Só que, para quem não sabe, uma vez vetando... A frase é muito clara. Ele falou, a tendência... Não, eu ouvi outra entrevista dele dizendo que ele vai vetar. Tá, eu estou referindo a essa entrevista, sim, ok? Nessa entrevista ele diz o seguinte, a tendência é vetar, a tendência é que eu vete. E isso me trouxe uma dúvida, né? Não existe uma certeza absoluta pela declaração dessa entrevista, que nós acabamos de acompanhar aqui. Então, fico preocupado. Por que apenas uma tendência e não uma certeza? Pois é, então, o que eu quero dizer é porque você cortou meu raciocínio, eu iria chegar a isso. O Marcelo Ramos, o vice-presidente da Câmara, ontem pediu uma cópia do pedido de impeachment. Que o PSOL, o PT, o MBL, ou seja, a velha e a nova esquerda reunidas, foram pedir lá sem nenhum tipo de crime cometido pelo presidente da República. Isso é uma chantagem, uma ameaça. Porque caso o atual presidente viaje, peça licença, quem pode dar andamento nesse pedido de impeachment é o vice-presidente, no caso, esse deputado do grupo do Omar Aziz, que é o presidente da CPI. É o velho sistema agindo. É o velho sistema querendo roubar, né? São sempre os mesmos. São partidos políticos, a maioria da esquerda, são sindicatos, ONGs, a velha mídia, né, que ganhou muito dinheiro. Só a Rede Globo foram bilhões de reais durante o governo petista. São os artistas que, através da Lei Rouanet, ganharam milhões e milhões de reais para fazer seus showzinhos, suas apresentações. Essa gente, de repente, teve a teta fechada, as torneiras fechadas. E, por isso, todos estão unidos para tentar derrubar o atual governo, voltar ao PT, para que todos vivam com as tetas gordas derramando dinheiro sobre eles. Eu quero lembrar que durante os governos do PT, sempre que havia aumento de fundos que beneficiavam o parlamento, os presidentes não vetavam, liberavam. Vamos ver se o Jair Bolsonaro vai fazer o que ele diz, que é vetar. Eu só temo pelas chantagens que virão, e não serão poucas, Rafael. E eu espero que ele vete e não vete como ele fez com a dívida das igrejas, dos templos, como algumas pessoas lembram, que naquele momento ele vetou o perdão à dívida das igrejas, mas sugeriu que os deputados derrubassem o seu próprio veto. Disse que vetou para evitar um processo de impeachment, mas que derrubassem o seu veto com relação ao perdão da dívida das igrejas. É melhor perdoar a dívida de igreja, que são instituições que fazem um bem danado à sociedade, tanto faz igrejas evangélicas como católicas, espíritas e outras mais. Quantas pessoas elas cuidam, quantas pessoas elas tiram das drogas, quantas pessoas elas alimentam, elas doam roupas livres. Então é melhor perdoar a dívida de igrejas do que perdoar a dívida de ladrão esquerdista, de comunista, que roubou esse Brasil para proveito próprio. E muita gente da esquerda quer eles de volta lá no poder. Deixa eu dar uma informação aqui. A gente cobrou a responsabilidade da CMTC no que diz respeito aos ônibus parados, mas a responsabilidade é também da Rede Mob, que não se pronunciou até agora. Até porque essa situação já perdura há pelo menos 15, 20 anos, ônibus parados nos terminais todos os dias, em horários comuns e principalmente em horário de pico. Uma vergonha danada. Desirê, pois não? A gente está falando sobre essa questão, né, do fundão, está falando sobre chantagem, mas é bom que a gente entenda como é que funciona realmente o Congresso. É tudo na base do toma lá da cá mesmo.
Então, se a gente hoje está começando a entender um pouco mais e enxergar isso, a gente precisa ter uma consciência um pouco mais maliciosa de que eles não estão preocupados com o bem do Brasil, eles querem a reeleição e continuar ganhando em cima do que eles já fazem, porque é muito poder, é muito dinheiro, quem é congressista ganha muito dinheiro, e a gente percebe que estar aí no controle dos partidos é também estar no controle do dinheiro que vai ser distribuído, né? Então, a questão é a seguinte, e se por acaso realmente for uma chantagem? E se por acaso eles fazer aí um toma lá da cá? Eles falam, nós estamos aqui para votar o voto impresso, desde que a gente tenha o fundão de 6 bi para poder fazer nossa campanha de reeleição ano que vem, já que o Bolsonaro tem sido muito sério nessas outras formas de toma lá da cá, com cargos, com emendas, porque, de certa forma, certas emendas elas são impositivas, então, além do salário, além do fundo eleitoral que essas pessoas podem ter, esses congressistas podem ter, eles também têm emendas impositivas, ou seja, milhões e milhões de reais são entregues para esses parlamentares de irem ali nas suas bases eleitorais, conquistando o voto dos prefeitos, dos vereadores daquelas cidades que vão receber esses recursos. Então, isso é muito sério. Agora, colocando isso em xeque, a gente tem que sempre se questionar que é sempre uma questão de moralidade, um jogo de moralidade. Na sua opinião, até pergunta aqui para o ouvinte, o que seria mais interessante? A gente garantir a lisura do nosso processo eleitoral ou a gente ter um aumento de 6 bi? Isso é uma coisa que a gente tem que questionar, como que a gente ficaria também nessa posição. Qual seria a nossa situação? Porque o Bolsonaro falou, semana que vem ele vai provar que houve fraude em 2014. Eu não sei se isso é realmente algo concreto, mas ele já disse, olha, eu vou provar para vocês, houve fraude em 2014. Aécio Neves venceu Dilma Rousseff na eleição de 2014, mas ela esteve ali com o presidente e ninguém foi atrás, o Aécio perdeu a oportunidade de ser presidente do Brasil. E aí, o que a gente vai preferir? A gente vai aceitar essa situação? Imagina se você fosse Bolsonaro, qual seria a sua posição? Eu também não sei, é algo realmente muito difícil de entender e uma posição muito difícil de tomar. Rafael, aliás, eu até pensei que nós iríamos colocar uma matéria aqui no jornal sobre isso, penso que ainda há tempo, para amanhã talvez. O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, entrevistou um hacker. Isso aí foi divulgado nas redes sociais, em algumas emissoras de TV, de jornal, que não fazem parte da velha mídia, e o hacker que está preso porque ele hackeou o sistema do TSE, né, do Tribunal Eleitoral Brasileiro. Ou seja, o próprio hacker mostrou, confessou que ele abriu, foi lá no banco de dados onde estão todos os eleitores brasileiros, provando que as urnas não são seguras, provando que o voto auditável é urgente, é essencial. Já, vamos fazer o seguinte, nós fomos a Brasília, repórter Pedro Henrique Rabelo, ouvir dos deputados de situação e de oposição a opinião deles a respeito do voto conferível, auditável ou impresso, né? Existem essas três terminologias. Vamos acompanhar.